Olá, estudante da terceira série do ensino médio. Sou a professora Kátia e vamos ter mais um vídeo das aulas de educação física. Vamos lá? Os objetivos é identificar os diferentes tipos de saída nas corridas de atletismo adaptados, compreender as regras das provas de salto do atletismo adaptado. Vamos pensar um pouquinho sobre esses objetivos. Você sabe o que é saída baixa ou saída alta no atletismo? Já assistiu ou praticou alguma prova de salto no atletismo? A saída baixa, ela é utilizada no atletismo tradicional como início dessa corrida. Ela vai dar uma impulsão para o atleta. Tá? Então, a saída baixa é a posição com maior flexão das pernas e tronco, que o atleta deve estar para a partida das provas de velocidade. A saída alta é a posição em pé nas provas de fundo e meio fundo. E as provas de salto atletismo são submetidas em horizontal, que seria o salto triplo e distância, e vertical, altura com vara. Para o atletismo adaptado, nós temos muita superação. O atletismo adaptado, as regras são adaptadas. Tá? Essa é a diferença em termos do atletismo tradicional e o adaptado. Agora nós vamos verificar. A velocidade, no atletismo adaptado, nós temos a velocidade, a força, a resistência, a superação. Esses são alguns ingredientes que fazem do atletismo um esporte que mais atrai público nos Jogos Paralímpicos. E o atletismo paralímpico é praticado por atletas com deficiências físicas, visuais ou intelectuais. A corrida. Nas provas de velocidade, tanto na resistência, meio fundo ou fundo, nós temos a corrida. E a corrida no atletismo tradicional, nós temos, se vocês já perceberam como que você corre, a forma como você tem a sua velocidade, a resistência. Primeiro, na corrida de tempos em tempos, os dois pés do atleta ficam no ar. A corrida é, na verdade, uma seção de pequenos saltos. Ao correr, levamos os joelhos, ao mesmo tempo que movimentamos os braços. Dessa forma, obteremos um rápido deslocamento do nosso corpo. Aqui, para atletas com deficiência, é claro que ela é um pouquinho adaptada. Tá? Nas corridas de pequeno percurso, desenvolve mais a velocidade. E as corridas de longo percurso, além da velocidade, ela desenvolve a resistência. Isso tanto nas provas de atletismo tradicionais como nas provas do adaptado. Nós temos 3 fases na corrida. A primeira, que seria a partida, que é o momento em que o atleta procura ganhar impulso para chegar mais rapidamente à sua melhor velocidade, aonde acontecem as saídas. O percurso, no momento que o atleta procura manter a sua velocidade, então ele deu a largada, teve aquela impulsão e logo já vai sair com esse percurso com a velocidade, ou ter mais resistência também. E a chegada, que é o momento em que o atleta cruza a linha de chegada. Bem, as provas de velocidade, nós temos a saída, tá? A saída baixa, que seria indicado. No atletismo tradicional, no adaptado, ele é adaptado na hora da saída. Bem, o árbitro vai dizer as suas marcas. Então, o corredor coloca-se em posição de partida, na saída baixa. E na saída baixa, é evoluir para a posição maior
flexão das pernas e tronco. Então, ele está no chão, a posição da saída baixa, e quando ele eleva o quadril para dar essa impulsão, certo? Nessa saída, ela tem um bloco, onde o atleta se posiciona. Fica mais fácil na hora de dar a impulsão dele. O tiro de largada, o árbitro vai dar esse tiro de largada e o atleta estende bruscamente as duas pernas usando como apoio e projeta todo o tronco. Então, ele eleva esse quadril. Os atletas guias, eles só para 5.000 metros, 10.000 metros e maratona. Nessa prova do atletismo adaptado, os deficientes visuais, eles podem ter até 2 guias orientando na hora do percurso, tá? Nessas provas, né? De 5.000 metros, 10.000 metros e maratona. As corridas para os cadeirantes, como cadeirante que teve algum problema, como poliomielite, amputações e lesões de medula, as provas são de velocidade, 100 metros, 400 metros, de meio fundo, 800, 1.500 e fundo 5.000 metros. Na largada dessas provas, se caso tenha um problema em termos de toque nas cadeiras, o árbitro pode começar novamente, tá? Isso nas saídas dessas provas. As corridas para amputados tem as provas de 100 metros, 200 e 400. Então, seriam todas as provas de velocidade. Corre com auxílio da prótese. No ato deles começarem com a saída baixa, necessariamente eles não precisam estar com os apoios. Caso o atleta resolva estar com apoio, ele pode até colocar uma almofada, tá? Então, vamos lá para o nosso primeiro quiz. O atletismo está no programa Paralímpico desde a sua primeira edição em Roma, 1960. As provas destinam-se a atletas de diferentes deficiências. Quais são elas? Atletas com deficiência visual ou intelectual. Alternativa B, atletas com deficiência física, visual ou auditiva. A C, atletas com deficiência auditiva, visual ou intelectual. E alternativa D, atletas com deficiências físicas, auditivas ou intelectual. Vamos pensar um pouquinho? Qual será a alternativa correta?
aí, pessoal, conseguiram responder? Bem fácil, né? Então, o atletismo está no programa paralímpico desde a sua primeira edição em Roma em 1960. E as provas destinam-se a atletas de diferentes deficiências. Quais são elas? Alternativa A, correta, com atletas com deficiência física, visual ou intelectual. O atleta com deficiência auditiva, ele não participa do programa paralímpico, certo, pessoal? Agora, nós vamos em outra modalidade, que seriam os saltos. Salto, distância, altura, triplo e vara. Esses saltos que eu acabei de citar, ele é relacionado ao atletismo tradicional. No atletismo adaptado, nós não temos, são adaptados, então algumas modalidades não estão no atletismo, tá? No caso de distância, em altura, nós temos atletismo tradicional. E o salto em distância? Você já realizou um salto em distância? Sabe como é que é? No salto em distância, o competidor corre por uma pista de 40 metros antes de saltar em um tanque de areia. Nesse salto à distância, nós temos um corredor e ao final tem uma tábua de impulsão e ao final tem a cancha de areia. Ali, o atleta tem que correr o mais rápido possível, tocar com um dos pés nessa tábua de impulsão e cair no salto, na cancha de areia. Tá? No atletismo para deficientes visuais, ele tem um guia, onde ele orienta essa parte, onde ele tem que pisar e aonde que ele vai cair, certo? Os atletas, eles não podem se aproximar demais do tanque, caso eles pisem na linha de limite, estão desclassificados. Essa linha de limite seria aquilo que eu expliquei, a tábua de impulsão. Caso ele pise antes, ele vai estar perdendo centímetros, mas acaba até mesmo não se classificando por causa desses centímetros. Os atletas deficientes visual contam com a ajuda de um chamador, que seria o guia, que orienta o atleta antes, durante e depois do salto. Essa figura aqui que eu coloquei está ali marcando o guia, que está incentivando e orientando esse atleta ao salto. Salto em altura. O objetivo é saltar o mais alto possível sobre um sarrafo sem derrubá-lo. Seria mais ou menos assim. O salto em altura, ele pode tocar nesse sarrafo, mas ele não pode derrubar. Caso ele derrube, ele está desclassificado. Os atletas com membros superiores amputados, isso seriam os atletas que podem fazer essas provas, tá? Os atletas com membros inferiores amputados que usam prótese. Atletas com membros inferiores amputados que não usam prótese. Todos eles podem realizar essa prova sem problema algum. Vamos para mais um quiz? No atletismo, temos as provas de saltos que podem ser subdivididas em horizontais e verticais. Dentre os saltos horizontais, temos alternativa A, salto triplo e com vara. B, salto em altura e em distância. Alternativa C, salto triplo e altura. Alternativa D, salto triplo e em distância. Vamos pensar um pouquinho? Vou deixar alguns minutinhos para vocês pensarem e pesquisarem. Voltamos logo.
E aí, pessoal, conseguiram responder essa questão? É fácil, né? Vamos lá. No atletismo, temos as provas de salto, que pode ser subjetivo em horizontais e verticais. Dentre os saltos horizontais, temos o salto triplo em distância, alternativa D. Essa é a correta. E agora, nós vamos ter mais uma atividade. Essa é a sua prática. Você vai vivenciar o atletismo. Pode ser aí na sua casa, um local que esteja, claro, seguro, tá, pessoal, por causa da pandemia. E o seu irmão, a sua mãe, o seu pai poderão ajudar. Anote tudo certinho para depois apresentá-la, ok, pessoal? Então, vamos lá. Vocês vão criar um percurso em sua casa e seja guia e guiado por alguém. Então, uma hora você vai ser o guia e a outra você vai ser guiado. Não esqueçam de verificar esse percurso, se não tem nada, um obstáculo que você possa se machucar, tá? Vejam bem essa estrutura, aonde tire a mesa, tire a cadeira e vão fazer esse percurso. O que você precisa? Algo para vendar os olhos, algo para se prender ao colega pelos punhos. Bem, aqui ó, no atletismo para deficientes visuais, o guia e o atleta, ele utiliza-se uma cordinha, um barbantinho no pulso, aonde o atleta, é claro que ele tem que estar à frente e o guia, ele vai ficar ao seu lado, sempre incentivando, orientando o atleta. E isso que vocês vão fazer em casa também, que quando está com o guia, vai orientar o seu colega, ou seu pai, sua mãe ou seu irmão, e quando você for o atleta, você vai escutar as orientações, certo? Após essa vivência, você vai colocar, vai descrever o que você sentiu. Então, lá no seu caderno, você coloca a sua experiência. O que você sentiu? Foi fácil, foi difícil? Relatar tudo aquilo que você sentiu, se a forma, o que você vivenciou. Tá certo, pessoal? Conto com você. O que vimos na aula? O atletismo paralímpico, que é praticado por atletas com deficiências físicas, visuais ou intelectuais. E as provas divididas nas corridas, as saídas, corrida de velocidade e também as de resistência, os saltos, os lançamentos e arremesso. Aí, pessoal, na próxima aula teremos mais práticas e mais um assunto, tá bom? Até mais!